me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me o gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 18, 19 de novembro de 1925. O divino querer, que é a companhia da criatura, para poder enriquecê-la, instruí-la e dar-lhe a posse do bem que a faz conhecer. O divino querer, que é a companhia da criatura, para poder enriquecê-la, instruí-la e dar-lhe a posse do bem que a faz conhecer. Da posse da divina vontade. O bem que a gente está conhecendo é a divina vontade. A Luísa fala: sentia-me como imersa no imenso mar da suprema vontade, e teria querido, como me diz meu amável Jesus, que nada me escapasse de todos os atos que fez, faz e fará, que para Jesus são um ato só, e que eu sempre estivesse junto com esta divina vontade, para dar-lhe minha pequena correspondência de amor e de agradecimento. Teria querido ao menos fazer uma longa lista de todos os atos dessa vontade suprema, para admirar, louvar o que ela sabe fazer, e estar sempre junto com ela, jamais deixá-la sozinha. Mas ai de mim, minha pequenez é tanta que me perco e não sei onde tomá-la para segui-la, porque onde quer que a encontro, e sempre em ato de fazer coisas surpreendentes, porque onde quer que a encontro, e sempre em ato de fazer coisas surpreendentes, seja nas coisas grandes como nas mais pequenas. Mas enquanto isso eu pensava, meu doce Jesus saindo de dentro de mim me disse: filha do meu santo querer, que é filha deve saber o que o pai faz, deve saber o que ele tem, e deve poder dizer ao pai: o que é teu é meu. E se isso não for, significa que não há acordo entre pai e filha, ou que talvez não seja filha legítima deste pai. Porque todo a nossa relação com Deus
A nossa relação com o nosso Pai aqui da Terra, como a gente fala, né? Tudo que o nosso Pai aqui na Terra tem é nosso. Com Deus é a mesma coisa. Então já é o nosso relacionamento com o nosso Pai aqui é como se fosse um reflexo do que é com Deus. Tudo que é do pai é da filha. Então, se você é filha legítima de um pai, tudo que é dele é seu, por herança. Assim é, quem é verdadeira filha de minha vontade deve conhecer o que faz e os imensos bens que possui. É propriamente isto viver em meu querer. É muito, eu tô lendo aqui porque esse trecho aqui, meu Deus, é muito importante. É propriamente isto, viver em meu querer. Fazer companhia a todos os atos que faz minha vontade. É propriamente isto, viver em meu querer. Fazer companhia a todos os atos que faz minha vontade. Ela não quer viver isolada no meio da criação, mas quer a companhia da criatura, por causa da qual a ama tanto. Mantém a ordem de toda a criação e faz vida de cada coisa. E quando encontra a alma que lhe faz companhia nesta vida que mantém em todo o universo, minha vontade jubilosa faz festa e se sente feliz. Encontra a que ama e pela qual é correspondida em amor. Encontra a quem pode fazer-se conhecer o que possui, e em sua felicidade narra a alma os arcanos de seu querer, os segredos de seu querer. Seu valor e seus efeitos surpreendentes. Mas isto não é nada, isto é nada. Conforme narra seus conhecimentos, o que faz e o que é, assim lhe faz doação do que lhe manifesta. E mais que vale da escritura é o mesmo conhecimento, que com caracteres de luz imprimiu na alma a posse dos bens que seu conhecimento contém. Oh, como é bonito ver a santidade, a potência, a imensidão do meu querer entreter-se com a pequenez da vontade humana. No ato em que ele faz companhia, ele quer dar sempre, não se detém jamais. Quer ver a pequenez bela, rica, potente, quer tê-la sempre por perto, para poder dar-lhe sempre. Não há coisa mais bela, mais graciosa, mais surpreendente ao ver-se que uma alma que procura seguir os atos da vontade do seu Criador. Há uma competência contínua entre eles, como se fosse uma competição, né? Há uma competição contínua entre eles, um amor recíproco, um dar e um receber contínuo. Oh, se tu soubesses como és rica, por quantas coisas conheces da minha vontade, tantos bens possuis. Se tu os enumerasses, te perderias e ficarias afogada neles. Por isso seja atenta em seguir os atos de meu querer, se quiser fazer-lhe contínua companhia. Então vamos lá, Luísa ela falou para Jesus, é importante entender isso que ela está falando aqui. Ela estava se sentindo imersa no imenso mar da vontade suprema. E teria querido, como diz meu amável Jesus, que dada-me escapasse de todos os atos que fez, faz e fará, que para Jesus são um ato só. Então ela estava contemplando, tentando seguir tudo que a divina vontade faz, fez e fará, todos os atos de Deus. E
e que eu sempre estivesse junto com esta divina vontade para dar-lhe minha pequena correspondência de amor e de agradecimento. Aí eu tinha lido esse trecho, né? E quando eu li essa parte aqui, que a Luísa fala, eu gostaria que nada me escapasse de todos os atos que fez, faz e fará a divina vontade. Aí eu fico pensando, né? Minha mente foi assim lá para o sol, para a lua, para a criação, para a redenção, mais para a criação, foi mais para a criação. De tudo que Deus faz na criação. Mas aí depois que eu gravei o vídeo, né, que eu fiz, eu fiquei pensando, né, refletindo sobre esse trecho. E eu tava na sexta-feira, na hora do almoço, teve uma comemoração lá no trabalho, eu saí para almoçar com o pessoal, tinha uma comemoração. Aí eu fui para essa comemoração na hora do almoço. Eu fui com mais duas colegas e eu fiquei conversando com elas. E aí, a hora que eu tava falando com elas, eu entendi, eu fiquei lembrando desse trecho aqui, né? Eu conversando com elas, entendi o que Deus quer que a gente faça. Não é só a gente ficar olhando só a criação. Ele tá em todo lugar. Esses atos que ele faz, a gente seguir os atos que ele fez, faz e fará, que é um ato só, para ele já não, para ele não vive nesse tempo, né, de cronológico. Para ele é como tinha um professor acho que é de filosofia explicando, né, como essa parte do tempo para Deus, numa aula sobre o Santo Agostinho. Foi até a Aline até fez o vídeo, né, da igreja, Divina Vontade, a igreja, o vídeo 6, foi no 6 que ela falou isso. Não sei se ela chegou a falar isso, acho que ainda não chegou nessa parte, deve ter sido no 7. Que é, para Deus, é como se ele visse todos os acontecimentos, é como se ele visse uma foto. E numa foto tá tudo lá. Todas as várias pessoas assim, né? Para ele é como se a história fosse uma foto, já tá tudo lá. Pra gente é um filme. A gente vai vendo partes por partes, né? Ele já vê tudo de uma vez. O que a gente vê, como ele falou, né? Ele até falou assim no vídeo, na aula, né, de filosofia. O que a gente vê, o que a gente viu em 2015, Deus já viu. Ele já vê tudo, ele já sabe tudo. Então, para ele é um ato só. E aí, então, eu fiquei pensando assim, aí eu tava conversando com a minha colega, contando para ela assim, ó, eu fiz um curso com os brigadistas. A gente tava falando, eu não lembro, ela tava falando alguma coisa assim, a gente tem que fazer o bem sem... não lembro como que começou a conversa. Eu sei que eu tava contando pra ela assim, eu fiz um curso de grupo de emergência com uns brigadistas, e ele tava contando, o brigadista que tava dando o curso falou assim, na questão dos socorristas, que eles têm que seguir uns protocolos lá do órgão de controle lá. A regra é, a vida está, a vida está acima da qualidade de vida, no protocolo que eles têm que seguir lá, os socorristas. Então, a vida vem primeiro, e abaixo vem a qualidade de vida. Então, como que é isso na prática? Aí ele falou um exemplo. Um colega meu socorrista chegou tinha um acidente de carro, e a vítima estava presa com o pé no carro.
e o carro ia pegar fogo e ele tinha que tirar o cara de lá, porque senão o cara ia morrer. Então, o que ele pensou? Como a vida é mais importante que a qualidade de vida, está acima da qualidade de vida, então, ele, para tirar o cara, ele cortou o pé do cara. Cortou o pé. Porque não tinha como tirar sem cortar o pé. E ele era um socorrista muito experiente. Acho que era um bombeiro, não era um brigadista. Muito experiente. E ele viu que não tinha jeito de tirar o cara sem cortar o pé. Então a vida vem antes da qualidade de vida. Ele podia ficar sem o pé, mas não podia ficar sem a vida. É assim. Cortou o pé. E aí, beleza, salvou o cara, levou pro hospital. Tá vivo? Salvou. Só que ficou sem o pé. A vítima, esse cara, entrou na justiça contra o bombeiro. Porque ele cortou o pé dele. Ele tá respondendo na justiça por causa do pé. Que ele tomou essa atitude de cortar o pé. Aí eu falando pra elas assim, tá vendo que a gente tava falando sobre isso, da gente fazer o bem, né? Aí eu falei, vocês estão vendo como que é? Se o cara tivesse esse bombeiro, a gente tava falando de Jesus, tava falando assim, que se a gente for fazer as coisas pensando assim, se a gente pensar nas consequências dos nossos atos, assim, do que as pessoas vão pensar, se a gente ficar pensando no outro, assim, tipo assim, né? Você não faz o bem. Aí eu contei essa história, eu falei, já pensou como que é a vida desse bombeiro? Se ele ficar pensando nisso, porque ele foi salvar, a intenção dele foi salvar a vida da vítima, e salvou. Só que ele foi processado por causa disso. Então, se ele pode ficar paralisado no bem, porque ele está sofrendo, ele está pagando, ele tá respondendo na justiça. Então, ele pode pensar assim, eu nunca mais vou salvar ninguém. Nunca mais vou salvar ninguém. Pode ficar se sentindo culpado. Pode ter ficado pensando, né? Não, eu fui culpado mesmo, eu devia ter tentado mais. Pode ter ficado atormentado por causa disso. Pode ter ficado com ódio do cara que ele salvou. Pode ter ficado com ódio. A gente tava falando assim, né? Pode ter ficado com ódio. Falando assim, nossa, eu salvei ele e ele fez isso comigo. Eu podia ter deixado ele morrer, né? Pode ter passado tanta coisa na cabeça dele. Ele pode ter ficado com depressão por causa disso, sei lá, um monte de coisa. E aí a gente falando assim, mas se a pessoa sabe, se a pessoa conhece a palavra de Deus, se ela tem a palavra de Deus como fonte, né, de alimentação da alma, se ela conhece a palavra de Deus, ela vai entender. Jesus resolveu tudo isso. Esse sofrimento é santificação, né? Se ela entende a mensagem da cruz e se ela aceita esse sofrimento que veio por ela fazer o bem, ela fica em paz, fica tranquila. E aí a gente falou várias coisas, eu fiquei refletindo, eu falei, então assim, não é a gente ficar só olhando para os atos da criação, é também para o que Deus está fazendo na terra, na vida das pessoas, através das pessoas. Ele fez o bem e todo o bem vem de Deus. Então é você conhecer tudo que Deus faz. Tudo que Deus faz, você tá vendo aqui na vida, aqui na terra. E entender o que Deus faz, como ela falou aqui, ó. Teria querido fazer ao menos que eu sempre estivesse junto com esta divina vontade, para dar-lhe minha pequena correspondência de amor e de agradecimento. E aí, nesse caso desse bombeiro,
Quem agiu nele foi Deus. Ele fez o bem, ele amou, ele fez o bem. Ele fez o que tinha que fazer, fez. Aí o resultado, a vítima foi salva, beleza. Só que ele pode não ter entendido. Só que como o cara foi na justiça para acusar ele, para tentar, porque a pessoa que a vítima nesse caso quer ganhar dinheiro muitas vezes do governo, indenização por causa do pé. Então, esse bombeiro, ele pode não ter essa consciência do bem que ele fez e por causa da consequência, por causa do sofrimento que veio, por causa da atitude dele, ele pode ter se arrependido de fazer o bem. Pode estar se sentindo culpado, pode estar tudo que eu falei. E ele não sabe admirar, louvar, agradecer a divina vontade. Porque tudo é a vontade de Deus. Tudo quem faz é a divina vontade. Tudo. Tem a vontade divina, a vontade querida de Deus e a vontade permissiva. Mas é tudo a divina vontade. Então, ele que fez pode não saber agradecer, dar correspondência de amor pelo que aconteceu. Porque aí, por causa do que ele fez, ele pode estar revoltado. Ele pode estar revoltado com a situação. E tudo que está acontecendo é a divina vontade, entendeu? Tudo que acontece. Como a Aline fala, Jesus fala, né? Aconteceu, virou manchete, é a divina vontade. Aconteceu, é a divina vontade. Então, o que está acontecendo na vida dessa pessoa é a divina vontade. A liberdade a liberdade da vítima lá que sofreu a amputação no pé, de ir lá e processar o bombeiro, é o livre-arbítrio, que ele tem, que é um dom de Deus. Então tá na divina vontade. Por mais que seja uma coisa, mas é ruim, ele foi errado, ele não devia ter feito isso. Mas Deus permitiu, porque Deus não tira a liberdade de ninguém. Mas ele pega, mas Jesus sofreu. O reino da dor foi criado na divina vontade. Existe a dor nesse reino da divina vontade. Deus se encarnou e sofreu. E aí ele divinizou o sofrimento. Então, se o socorrista entender isso, ele não vai ficar com ódio do cara que processou ele. Ele não vai ficar com ódio. Ele não vai ficar revoltado com a situação. Ele vai entender. Ele vai entender. Se ele tiver esse conhecimento que a gente está tendo aqui, que a gente está conversando, ele vai entender e vai aceitar. E vai viver muito feliz, vai ficar tranquilo. E vai pegar toda essa consequência, todo esse sofrimento que ele está passando e oferecer a Deus. E se unir a Deus na salvação das almas. Ele vai aceitar ele vai aceitar não só para pagar os pecados dele, né? Mas ele vai querer santidade. Então, aí eu falando com as meninas, eu falei, tá vendo que o que falta é o conhecimento? Só o que falta é o conhecimento. Que a gente não... o sofrimento é por causa da falta de conhecimento. Porque se a pessoa entende, se a alma entende isso, apesar do sofrimento, ela consegue ficar em paz, feliz. Aí, então, assim, aí ela não... o socorrista lá, o bombeiro, não entende. Pode ser que ele não entenda.
e não tem essa correspondência de amor e de agradecimento pelos atos da divina vontade. Mas aí vem o filho da divina vontade, que ouve o pai, entende que tudo o que acontece, entende o que Deus faz, entende, olha para ele porque ele mesmo instrui. E aí você ama e agradece em nome desse cara, em nome de toda a humanidade, por todos os atos da divina vontade. Teria querido ao menos fazer uma longa lista de todos os atos desta vontade suprema, para admirar, louvar o que ela sabe fazer, e a estar sempre junto com ela. Aí você, em nome de todos, faz isso, porque as pessoas, a maioria, não entende. Não entende, só vê trevas, vê coisa ruim, vê trevas, onde as pessoas estão vendo só trevas, só desastre. Você vê amor. Tudo que está acontecendo, tudo que acontece, é a divina vontade. Ela é a fonte de tudo. E aí você, em nome de todos, conhece o que ela está fazendo, olha o que ela está fazendo, sabe o que ela está fazendo, entende que é Deus que está fazendo, ama e agradece em nome de todos. Corresponde, porque tudo que ele está fazendo é para as criaturas. Só que elas não estão vendo que é ele que está fazendo, não estão vendo que é Deus que está fazendo tudo, e que tudo que ele faz é amor. Elas não entendem, elas distorcem, não aceitam, porque quando vem cruz, quando vem dor, sofrimento, elas não aceitam e ficam revoltadas. Não entende que é amor, não entende que é Deus querendo, né, a santidade, a santificação. Não entende, então fica com ódio, não entende. E quando é uma coisa boa, também não atribui a Deus. Então a divina vontade, ela fica isolada no meio das criaturas. Ela está sempre em ato de dar, de amar, de amar, de amar. Tudo que está acontecendo é a divina vontade amando as criaturas. Tudo. O tempo todo. E ela está isolada. Ninguém está enxergando ela. Ninguém está falando. É a divina vontade que está fazendo isso. O sol nasceu. É a divina vontade, que é a fonte da vida, é a fonte de tudo. Ninguém está vendo. E você, como filha legítima da divina vontade, filha do Pai, você vê. Você sabe que é ela que está lá. E você ama e agradece. Em nome de todos. Todo mundo está se alimentando. Acabou de acordar e vai se alimentar. Você sabe que a divina vontade é a fonte da vida que está ali naquele alimento. Que é ela que é a fonte, que ela que é a doadora, que ela que provê tudo, todo o alimento que tem na terra. Você, como filha legítima, sabe. É a divina vontade. Pai, obrigada pelo alimento. Em nome de toda a humanidade eu te agradeço. Eu te agradeço por todos. Você está tomando água, você sabe. É a divina vontade que está aqui nessa água. Ela é a alma de toda a criação. Você entende isso? Você sabe, ela não fica isolada mais. Tem uma alma que sabe que ela existe e que ela está fazendo todo o tempo que ela está fazendo, o que ela está fazendo. Aí você ama e agradece em nome de todos. Seu coração está batendo, você sabe. É a divina vontade que está fazendo meu coração, que está aqui. Ela é a fonte da vida, da minha vida. Eu estou respirando, ela é a fonte da minha vida. Aí você sabe e você agradece. Em nome de todos. Então ela não fica mais isolada. Para admirar, louvar o que ela sabe fazer. E estar sempre junto com ela, jamais deixá-la sozinha. Nossa, muita coisa. E estar sempre junto com ela, jamais deixá-la sozinha. Mas ai de mim, minha pequenez é tanta que me perco, e não sei onde tomá-la para segui-la. Porque onde quer que a encontro, e sempre em ato de fazer coisas surpreendentes, ela está sempre em ato de fazer coisas surpreendentes, coisas grandes, coisas pequenas. Ela está na formiguinha que está lá carregando a folha.
está ali a divina vontade, ela é a alma de toda a criação. Ela está no sol, que está brilhando o tempo todo. Ela está no coração de cada criatura dando a vida. Ela está em todo lugar, mas ela está isolada. Para muitos, ela nem existe. A pessoa não conhece, não sabe que ela existe. Então é como um pai que está sem os filhos. Mas ai de mim, minha pequenez é tanta que me perco e não sei onde tomá-la para segui-la. Porque ela está em todo lugar. Então você não consegue narrar todos os atos, todos. Porque ela é a fonte de tudo. Ela é a autora de tudo. Seja nas coisas grandes ou nas mais pequenas. Mas enquanto isso eu pensava, e meu doce Jesus saindo de dentro de mim me disse. Então agora eu vou ler, ontem ontem a Aline mandou pra gente, né, no grupo, uma luz que ela recebeu sobre o Fiat. Então eu vou ler o que eu transcrevi, o áudio que ela passou para entender o que Jesus falou sobre o Fiat, sobre a divina vontade. Então ela falou assim, né? Eu entendi o Fiat. Ela mandou no grupo. Eu entendi o Fiat. Foi no vídeo A Divina Vontade. A Divina Vontade é a igreja. A palavra Fiat, o faça-se de Deus. A palavra Fiat é o verbo da potência criadora da majestade suprema, que está imbuído todo o bem, todo o amor do ato único. Então é através do Fiat, do faça-se. É o verbo da potência criadora da majestade suprema. É através do Fiat, do faça-se, que Deus cria. É o verbo da potência criadora. É a palavra que Deus usa para criar. É a palavra de Deus que cria tudo. É o verbo da potência criadora da majestade suprema. Ele fala Fiat, faça-se. Ele dá esse comando, né? Faça-se. E cria todo o bem. Todo bem, então, que existe, todo bem. Tudo bem, vem da palavra Fiat. A vida, o bem, tudo, vem da palavra Fiat, vem do desejo de Deus, da vontade de Deus. O Fiat realiza a obra de Deus, realiza o ato único de amar e ser amado. O Fiat realiza a obra de Deus. Tudo, a obra da criação, da redenção, da santificação, é realizada através da vontade de Deus, do faça-se de Deus. Deus fala, faça-se. É um comando. Quando Ele fala, acontece. O Fiat realiza a obra de Deus, realiza o ato único de amar e ser amado. O Fiat realiza a obra de Deus, realiza o ato único de amar e ser amado. O ato único de Deus que é amar, o ato único de Deus é amar e ser amado de volta. Esse ser amado, amar e ser amado, tudo é o Fiat, porque quando Deus em si mesmo, com a vontade dele, nele mesmo, ama. E a vontade dele na criatura, ele é amado, entendeu? Que é tudo Fiat. Tudo é a vontade de Deus. O ato de amar,
O ato de amar é a divina vontade nele mesmo. E quando ele é amado, é a divina vontade na criatura. Só no Fiat tem amor. Só a vontade de Deus é a fonte de amor. Então, esse ser amado, essa ação, esse receber amor, ele recebe quando a vontade dele está na criatura. Quando a vontade dele é bilocada na criatura, aí acontece o amar e ser amado, o ato único. Acontece a correspondência do amor que sai dele. Viver no Fiat é viver num processo constante de dizer para Deus: Reina, faça o que o Senhor quiser. Faça-se luz na minha vida através das verdades, dos conhecimentos. Faça luz quando eu pensar. Faça luz quando eu pensar, criando atos junto ao ato único de Deus. É a criatura falar Fiat na mesma intenção e potência do Fiat Criador para criar as coisas que Deus quer, o bem supremo. Quando você diz Fiat na sua alma, no seu ser, na sua família, em todo lugar, vai acontecer a vontade de Deus. O Fiat realiza a obra de Deus, realiza o ato único de amar e ser amado. Viver no Fiat é viver num processo constante de dizer para Deus: Reina, faça o que o Senhor quiser, é concordar, é corresponder. Deus faz e você corresponde. Você concorda. Reina, faça o que o Senhor quiser. Tem a ver com o que a gente está lendo na escolinha, né? Que a Luísa estava seguindo, ela quer seguir todos os atos da divina vontade. Ela falou assim, eu queria enumerar todos e colocar minha correspondência de amor, de agradecimento. Eu quero conhecer tudo o que Deus faz e colocar minha correspondência de amor, de agradecimento. Então você conhece, aí é o que ele está falando, que viver no Fiat é um processo constante de dizer para Deus: Reina, eu sei o que o Senhor está fazendo, eu estou vendo o que o Senhor está fazendo, eu estou vendo que é o Senhor que está fazendo tudo, eu estou vendo que é a divina vontade que está fazendo tudo. Tudo que eu vejo acontecer, eu sei que a divina vontade está ali, que é ela que é a autora. Aí você fala, mas então o que está acontecendo de mal, a gente não vê, não vê mal. A divina vontade, ela deu a liberdade para o homem, né? Então ela está ali. A vontade que permitiu, a vontade permissiva. E toda a consequência que vem, como a gente já falou várias vezes, toda a consequência que vem quando o homem usa sua liberdade para fazer o mal, tá na conta de Jesus lá na cruz, né? Se a pessoa que está sofrendo a consequência daquele mal aceita, né? Aceita, isso é santificação, porque o sofrimento está incluído no reino da divina vontade, a dor, porque Jesus sofreu. Então a gente só vê luz e amor. Você não fala assim, não, você concorda com você fala para Deus, reina. Então, se você não entende, por exemplo, se você não concorda com Deus, você fala assim, você pensa na liberdade do homem, né, no livre-arbítrio, e vê que muitos usam sua liberdade, sua livre vontade para fazer o mal, para fazer violência,
para roubar, para matar, você fala assim: Deus não sabe, Deus não devia ter criado o homem livre. Deus fez algo errado. E o homem, o livre-arbítrio não é bom. Então você não está falando para Deus, reina, faça o que o Senhor quiser. Você não está falando. Você não concorda com ele. Você não acompanha e conhece o que ele fez e dá a sua correspondência de amor, de agradecimento. Não, você está conhecendo o livre-arbítrio para falar, não para dar uma correspondência de amor e de agradecimento, mas para falar: não concordo. Foi uma tragédia. Não gostei. Acho que o homem não devia ser livre. Então, aí assim, para entender isso, Jesus explicou sobre isso no vídeo, né, do A Divina Vontade à Igreja, o 6. Mas a gente já falou sobre isso, né, a vontade do homem é livre, assim como a nossa vontade, o nosso ser, a nossa alma, é criada à imagem e semelhança de Deus. Se não fôssemos livres, não éramos imagem e semelhança de Deus. E quando Deus pensou na nossa criação, não foi pensando que a gente ia ser... que a liberdade era isso, a liberdade, o livre-arbítrio não foi assim, pensado para a gente usar ele para fazer o mal. A liberdade existe na divina vontade. Né? Nós somos realmente livres se a gente vive na vontade de Deus, que é o bem. E quando a alma escolhe o mal, a vontade humana, ela não é livre, ela é escrava. Escrava das paixões, escrava. Escrava. Não é liberdade, é escravidão. Então você entende tudo o que Deus faz e fala fiat, e fala e corresponde. Viver no fiat é viver num processo constante de dizer para Deus: reina, faça o que o Senhor quiser. Faça-se luz na minha vida através das verdades, dos conhecimentos. Faça luz quando eu pensar, criando atos junto ao ato único de Deus. É a criatura falar fiat na mesma intenção e potência do fiat do Criador, para criar as coisas que Deus quer, o bem supremo. Então é você deixar. Faça o que o Senhor quiser, faça-se luz na minha vida. É você deixar Deus criar através de você, da sua vontade. O verbo, o fiat é o verbo da potência criadora, que está imbuído todo o bem, todo o amor do ato único. Através do fiat, Deus cria tudo. E aí você deixa ele reinar em você. Agora eu estou entendendo. Senhor, me ajuda. Você fala para ele: reina em mim, na minha vontade. Pode falar fiat na minha alma e criar. Igual o Senhor cria em si mesmo e faz todo o bem que existe na terra, tudo que existe. Faça em mim. Faz em mim. Ele fala fiat através da sua boca. Ele fala fiat, você permite que ele fala, que ele use essa palavra, que é o verbo da potência criadora, através de você, da sua alma. E tudo o que você fala, tudo o que você faz, Deus está falando fiat na sua alma.
através da sua alma, através de você, da sua vontade. Você tem uma vontade livre. E essa vontade é a de Deus. E através da sua vontade, Ele fala fiat. Quando você fala fiat, quando você fala faça-se, é Deus falando. Não é a sua vontade humana. É uma vontade divina na sua vontade falando faça-se, fiat. E criando o ato junto com o ato de Deus. Ó, você fala reina. Você fala reina, faça o que o Senhor quiser. Faça o que o Senhor quiser. Toma posse da minha vontade e faça o que o Senhor quiser. E fala e usa a minha vontade para falar fiat. Para criar através de mim. Reina, faça o que o Senhor quiser. Faça-se luz na minha vida através das verdades, dos conhecimentos. Faça luz quando eu pensar criando atos junto ao ato único de Deus. Quando você pensa, é Deus falando fiat. E Ele está criando luz. Ele cria o que Ele quiser. Não é mais você. É Ele que tomou posse. É Ele que reina. Reina, faça o que o Senhor quiser. E aí Ele vai falar fiat na sua alma e vai criar. Com a mesma potência. É isso que Ele está falando aqui. É muito grande entender isso aqui. E o fiat que Ele fala na sua alma, através... O fiat que Ele fala, usando a sua vontade, que não é sua mais, que agora é a dele, tem a mesma potência do fiat que Ele fala quando Ele fala nele mesmo. Lembra do fiat de Nossa Senhora? O fiat do Criador, para a encarnação do Verbo, o fiat do Criador e o fiat da criatura de Nossa Senhora. Ela falou, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Esse faça-se dela era a divina vontade falando faça-se nela e tinha a mesma potência do faça-se do próprio Deus, do faça-se nele mesmo. O fiat dela tem a mesma potência do fiat que saiu dele. Porque era o fiat dele nele e nela, bilocado nela. Com a gente é a mesma coisa. Se a divina vontade reina na sua alma, o fiat que sai de você, os atos que saem de você, tudo que sai de você, é o faça-se de Deus. Entendeu? O que sai de você é o faça-se de Deus. Você não escuta Deus falando fiat, fiat, uma voz que vem do céu, lá do céu. Uma voz poderosa falando fiat, você pensa. Falando fiat, seu coração bate. Falando fiat, você anda. Não, você sabe, é pela fé. Você sabe disso. Você falou, faça-se. Reina, divina vontade, reina na minha vontade. Tudo que está acontecendo, tudo que você está fazendo, é o fiat de Deus que está te movendo. É por causa da vontade dele. É para fazer a vontade dele que você vai andar hoje. Que o seu coração vai bater, que você vai pensar, que você vai falar, que você vai trabalhar, que você está aqui fazendo a meditação. Que você está lendo o livro do céu e divulgando o livro do céu. Você entende o que ele que faz tudo em você. Então, tudo que você está fazendo é o faça-se de Deus. Ele nele mesmo fala fiat e cria estrelas e mantém as estrelas lá no céu. Ele fala fiat e faz o sol. E o sol tá lá brilhando. E o fiat em você. Você tá pensando, seu coração tá batendo. Você tá falando, você tá divulgando o livro do céu, você tá pensando. E esse fiat que ele fala para manter o sol tem a mesma potência do fiat que ele fala para manter seus pensamentos. Sai luz. É muito, gente, assim, a gente ouve Jesus falando nos vídeos, nas aulas, e como ele falou, tem muita coisa que passa batido. Se a gente não parar para meditar isso aqui,
Você não entende? Não, não é assim. Assim, ó. Eu, eu sei que tem muita luz aqui. E que parece que a gente entende. Você lê aqui, nossa, que lindo. Que lindo a palavra Fiat é o verbo da potência criadora. Que lindo, que luz maravilhosa. Mas se eu não ler, se eu não ficar aqui em cima lendo, tentando entender, eu não entendo, eu não consigo pegar assim no ar as coisas e falar, nossa, se eu não ruminar, eu não consigo entender. Então eu vou continuar, não terminei ainda não. Eu vou continuar, mas eu entendi isso. Eu entendi isso, que é viver no Fiat. Porque você recebe. O que Deus falou? O que ele falou aqui no volume 18? O que ele falou, ó? Filha, olha o nome aqui do trecho. O divino querer que a acompanhe da criatura para poder enriquecê-la, instruí-la e dar-lhe a posse do bem que a faz conhecer. Ele quer te dar a posse da divina vontade, da vontade dele. Então é ele falar Fiat na sua alma. E você criar junto com ele. Então tudo que ele faz, você está fazendo junto com ele. Tudo que você faz é ele fazendo. Você está junto com ele em tudo. Ele não está mais sozinho. Então tá, depois eu vou continuar essa meditação. Terminar de meditar mais ainda esse áudio aqui, essa luz que Deus mandou ontem. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.